Olá, começa agora mais um Giro Total. E é uma honra ter você como nosso telespectador. E no programa de hoje iremos falar sobre a mulher no esporte, um faça você mesmo e uma discussão sobre redes sociais. Para falar sobre esporte, receberemos a ex-atleta Luísa Rodrigues. Fique com a gente. Oi Luísa, tudo bem? Seja bem-vinda ao Giro Total. Para começar, Luísa, com quantos anos você iniciou no esporte? Eu comecei a jogar com 7 anos, já na escolinha, mas antes, com 5, 6 anos, eu já brincava assim no clube. Mas jogar mesmo, disputar campeonato, com 7 anos eu comecei. E por que você escolheu o futsal? Então, não sei na realidade, né? Porque eu sempre. É que na minha casa tinha só homem. Então, acaba brincando das brincadeiras que meus irmãos brincavam. Então, eles jogavam bola e eu também queria jogar. Então, desde pequena eu mostrei uma boa aptidão pro esporte. Então, aí eu sempre fui. Todo mundo falava que eu jogava bem, desde pequenininha e tal. Aí eu fui pegando gosto. E assim, a gente sabe que rola um preconceito em relação à mulher no futebol. Você era muito criança, né? Mas quando você entrou assim no futsal, você ouvia as pessoas olhando torto ou alguma indiferença em relação a isso? Então, começou mais. O preconceito rola muito, né? Mas começou mais ouvir coisas, essas coisas, quando vai ficando um pouco maior. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, que aí você vai crescendo, vai ficando mais menininha, aí os garotos comentam. Às vezes até alguns pais olham com outros olhos, entendeu? Até a minha mãe não gostava muito pelos outros falar. Meu pai sempre me apoiou, mas aí a minha mãe não gostava muito. Então rolava um pouco de preconceito, às vezes tinha vezes que eu nem queria jogar porque tinha menino falando coisa, porque eu sempre joguei com menino, e principalmente antigamente, né, um tempo atrás, o futebol feminino não estava tão em ascensão, então era difícil ter meninas para jogar. Então eu sempre joguei com os meninos. Só que aí rolava aquele, aí se eu jogava bem, algum menino não gostava e começava a falar. Então às vezes eu deixava até de jogar por conta dessas de comentários, tal. E qual foi o momento mais complicado que você viveu dentro do esporte? Momento mais complicado. Eu acho que eu nunca vivi um momento muito complicado no esporte, não. Assim, essas coisas é muito complicado de preconceito, porque quando você é pequena, você acaba se doendo pro seu pessoal, né? Você fica triste, falar, os meninos começam a falar coisa, as pessoas começam a falar algumas coisas, e você se sente mal. Mas eu sempre fui um pouco tranquila também em questão disso, então eu nunca fiquei mal por causa de alguma coisa, eu vivi um momento terrível no esporte. Sempre soube lidar bem, mas tinham garotas que jogavam comigo que por conta disso desistiram e não jogaram mais. E você recebeu uma bolsa de 50% para estudar nos Estados Unidos Sim. e optou por ficar aqui no Brasil. Sim. O que pesou nessa decisão? Então, eu era muito nova, né? Eu tinha acabado de sair da escola e eu recebi a bolsa e não era, como posso dizer, não era uma academia de preparação, que até hoje eu trabalho numa academia de preparação. Eu fiz um teste e aí eu recebi essa bolsa, então ficou meio no ar, entendeu? Eu não tinha muita informação, então eu fiquei meio com medo. Então eu resolvi ficar no Brasil, fazer faculdade aqui e seguir a vida aqui. Esse ano, Luísa, vai acontecer a primeira transmissão da Copa de Futebol Feminino, né? Da Copa Mundial, da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E você, assim, como mulher no esporte, o que você sentiu quando você soube disso? Eu fiquei bastante feliz, né? Todas as meninas que jogaram sempre quis, né? Que o futebol passasse na TV, que as pessoas dessem valor pro futebol feminino, né? Porque o esporte é o mesmo, só muda. E são pessoas, não é o sexo que vai determinar que o esporte vai mudar. Então a gente sempre quis, todas as meninas que jogam, até que acompanham igual, sempre quis que passasse na TV, né? Então eu fiquei muito feliz e é um ponto de vitória, né, pra gente que sempre quis isso. Hoje a gente está dando o primeiro passo para ser reconhecido igual o futebol masculino. Você jogou em grandes times como Corinthians e São Paulo. Como foi chegar até aí? Então, primeiro foi de São Paulo, né? Porque eu morava em São Paulo, era sócia do clube. Então, desde pequena eu ia e ficava brincando lá, jogando. Então, lá tinha a escolinha, né? E também o São Paulo sempre teve time feminino, que era um diferencial. Por isso que eu gostava bastante. Então, um dia ou outro que eu tava brincando lá, um técnico chamou meu pai e me chamou para ir jogar no time de futsal. Aí eu comecei a jogar futsal e campo pelo São Paulo. Aí eu treinava, jogava, a gente jogava contra vários times. Teve até algumas garotas que jogaram comigo, foram pro Japão disputar um campeonato. Foi bem legal. E aí depois eu mudei pra Mogi. E aí eu fiquei um tempo ainda jogando lá, mas como ficava muito ruim de ir e voltar, e aí esse negócio também, futebol feminino não tem apoio nenhum.
Então aí eu vim pra Mogi, fiquei mais jogando aqui, joguei no Vila, em alguns clubes aqui em Mogi, eu jogava em time masculino também, às vezes. E aí tinha um técnico que me conhecia que tava treinando o time do Corinthians. Aí ele me chamou, aí eu fui, fiz uns treinos, comecei a treinar lá, fiz alguns jogos, mas não fiquei por muito tempo. E depois eu saí e continuei jogando. Eu tinha bolsa no colégio particular por conta do futebol também. Então eu jogava os campeonatos interescolares pelo colégio e tinha bolsa de estudos através do futebol também. Então aí eu continuei seguindo minha vida por aqui mesmo, jogando nos clubes aqui, campeonatos mais várzea, poderíamos dizer. Mas foi bem legal a experiência de jogar num clube, né? Vestir uma camisa, né? Ter uma estrutura legal, uma quadra. Mas aí foi a vida que foi levando o destino. Atualmente você não tá mais no futsal, né? Mas continua no esporte. Sim, depois que eu me formei mais assim na escola, eu dei uma afastada um pouco do futebol. Sempre jogo ainda tenho bastante garotas, inclusive, que jogam até aqui em Mogi. Então a gente ainda brinca e tal, mas hoje eu trabalho num projeto bem legal, que a gente é uma academia de preparação. Então a gente prepara os atletas, tanto feminino como masculino, para as oportunidades. Então, oportunidade no Brasil, claro, mas também uma oportunidade de estudo até 100% nos Estados Unidos através do futebol. E lá é bem legal até pela parte do feminino, porque aqui no Brasil eles não valorizam nada a mulher no futebol. Lá é totalmente diferente. Então a mulher é mais forte no futebol do que o homem. Então, não que não seja o homem também, mas eles dão bastante valor, dão bolsa, dão estrutura, né? Então, muitas meninas que jogam na Next, onde que eu trabalho, e ganham bolsa, conseguem se profissionalizar lá fora. Então, tem um exemplo da Kathleen, que era uma atleta nossa, e hoje ela foi convocada para a seleção brasileira. Então, basta não querer, né? Na real, não é querer. Querer em nada, eu sempre falo que é a mesma coisa. Todo mundo quer algo. Você tem que continuar tentando e não desistir, né? Então, ela foi perseverante porque não foi fácil as coisas. No Brasil é várzea, já o masculino, imagina o feminino. Então, ela buscou uma outra alternativa de realizar o sonho dela, conseguiu uma bolsa através da Next, fez essa preparação. E lá fora, ela se destacou e foi draftada por um clube. E hoje ela está na seleção brasileira. E qual que é o conselho que você dá pro pessoal lá de casa, para as meninas que estão começando no esporte ou que querem ingressar aí nessa carreira? O que você deixa para elas? Eu deixo um recado para elas nunca desistirem, apesar das dificuldades, porque tanto no futebol masculino também tem dificuldade, no futebol feminino vai ter. Então, não se apegar a esse estereótipo de, por ser mulher, não pode jogar bola. Faz o que elas gostarem e se elas forem as melhores, elas vão ter resultado. Bom, Luiz, é isso. Muito obrigada por você compartilhar sua história com a gente e sucesso na sua vida. Obrigada. Muito obrigado, Luísa. E daqui a pouco a gente vai ter uma super dica no quadro mais descontraído do Gíria Total, no Faça Você Mesmo. Não saia daí. Oi gente, eu tô aqui com a Milena e hoje ela vai ensinar a gente a fazer um terrário. Seja bem-vinda, Milena. Ai, obrigada. Milena, conta pra gente como é que é essa história de terrário. O terrário é tipo uma mini estufa de plantinhas. Um mini jardim. Um mini jardinzinho no vidro. E como é que a gente precisa pra fazer um terrário? Bom, você vai precisar da plantinha, né? Pode ser um cacto, uma suculenta. Normalmente o pessoal faz com cacto, suculenta e tal, porque é menorzinho e cabe mais um vidrinho pequenininho. E onde que a gente encontra os materiais pra fazer o terrário? Cacto, essas plantinhas assim, de suculenta, cactozinho, dá pra comprar, tem supermercado que vende, é baratinho, R$3. Floricultura também. E o potinho de vidro, né, o vasinho já vem com a terra, o potinho de vidro vende em lojinha de variedades, assim, de R$1,99 e tal, é baratinho. Aí, quanto fica em média pra fazer um desse? Eu acho que deve menos de R$10. Menos de R$10, né? Menos de Bem R$10. baratinho. E isso é ideal pra quem mora em apartamento, né? Não tem muito espaço. O cacto ainda que você pode regar pouco e tal. É mais fácil de cuidar, Não né? é muito mais fácil de cuidar. Pra quem mora sozinho. Então vamos lá, vamos aprender como é que faz um terrário. Então, para fazer o terrário, você vai precisar da plantinha.
de algum potinho de vidro. Pode ser um copo, tem gente que faz com um copo, eu já vi gente fazendo com aquelas cafeteiras, sabe, de vidro. Sei, Fica quando lindo. quebra, né? É, fica lindo. Com uma colherzinha, né, pra você tirar a plantinha. E alguma coisinha, alguma pedrinha pra você decorar depois do vasinho. E aí você vai tirar a sua planta com a colher. Você vai puxar ela. Tem que cortar tudo. Aí, você vai puxar e vai encaixar ela com cuidado no fundo do copo. E vai ajustar assim com a colher, tá vendo? E aí você pode vai- ser de outra coisa também, não precisa ser de vidro, né? Pode ser acrílico, por exemplo. Pode, qualquer potinho transparente, assim, qualquer. Nossa, tá bem regadinha a planta. Tá bem úmida até. Aí, se vocês quiserem pegar a terra de algum outro lugar, tem que regar depois. Mas essa daqui já tá regada. E fica sujo mesmo, tá? Normal. Isso aí limpa depois, né? É, isso limpa depois. Mas você vai amassando bem, assim, pra ela ficar bem fixa no copo. E essa plantinha, ela dura a mesma média de tempo quando ela tá no vasinho dela mesma, né? Dura, e às vezes ela cresce até mais, porque vira tipo uma mini estufa. Então ela cresce rapidinho. Então, Será que tem como fazer isso com uma planta maior, tipo um girassol? não, o girassol não tem não como? dá, não dá. Porque teria um vaso muito grande, né? Tem que ser um potão de vidro. Teria que ser um potão de vidro. É mais, tem gente que eu já vi fazer com bonsai também, sabe? Aquelas Sei, fica legal. plantinhas japonesas. Então você compra um vidrinho bem grande. Aí aqui. Oi, Caio. Aí aqui você limpa, né? Em volta. Fica pega um papel pra limpar, né? Depois a gente corta tudo isso aí que a gente tá falando de errado. Pode ser, pega lá no papel. Ai, não esquece de falar da pedrinha, de energizar a pedrinha. Ah, é. Peraí. Eu vou ajeitando a plantinha aqui. Aí, tipo, você fala pra limpar o copo, você pega um papel e já é. Isso. Aí pra você limpar o copo, você pega um pedaço de papel, enrola ele bem enroladinho e vai com cuidado, tirando o excesso de terra que ficou dentro, assim, do vasinho de planta. Fica legal assim também quando o vidro é texturizado, né? Quando ele tem um desenho. Quando ele é totalmente liso. Fica bonitinho, dá pra decorar. Não é só cuidar da plantinha, né? O pessoal faz bastante pra decoração, pra dar de presente. É fofo ganhar uma plantinha num vasinho. Olha que fofo. E aí você tem que ir com cuidado pra não quebrar a plantinha, né? E isso é bem caro pra vender, porque eu já vi em loja vendendo, assim, um potinho maior, tipo aquário, sabe, aqueles redondos, com a plantinha dentro, assim, em torno de 200, 300 reais. Então, assim, é bem caro. Sim, é bem... E não é, É difícil bem- fazer, como vocês estão vendo. É bem simples pra fazer, né? Uhum. Rapidinho, assim, o pessoal, pra fazer com cacto, tem que ter um cuidado maior, né? Pra não espetar o dedo. É bom ter uma luva, É né? bom ter uma luva de borracha, essas luvas de jardineiro. Mas com a suculenta é bem mais fácil porque ela não espeta o dedo nem nada. E fica, ó, bonitinho. Bonitinho. A suculenta, ela sobrevive bastante tempo também. Sobrevive, só que tem que regar ela. Sempre, né? É. Assim, até por isso, porque o vasinho, ela vem com os furinhos embaixo, né? Isso. Quando você coloca no vidro, não tem. Não tem esse furinho, mas ele vai evaporando aqui. Ah, Você tem que deixar no legal. sol. Deixa no sol, aí ela evapora. E aí você vai regando de É vez bem em quando. uma É bom estufa pesquisar cada plantinha, quanto tempo você tem que regar ela. E como cuidar dela, E né? como Porque cuidar cada dela. planta tem Cada um planta jeito. tem um jeitinho, exatamente. Aí você pode colocar algumas coisinhas dentro do vidro, assim, pra decorar a plantinha, tipo umas pedrinhas assim. Você pode colocar os cristalzinhos também,
É bem baratinho também, cristalzinho, assim, loja de artesanato vende, né? Sim, essas lojinhas de artigo religioso, de artesanato, é bem baratinho. E aí dá pra você... Dizem que pra você energizar o cristalzinho, você tem que colocar ele em contato com a terra, né? Porque a terra, ela purifica todas as energias do cristal. Então você pode decorar com vários cristalzinhos assim, que ele vai ficar ali sempre energizado. Bem legal, né, gente? Esse Olha aqui que é o que resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Milena, muito obrigada por ter participado do nosso Obrigada, eu quadro. adoro. Até a próxima. Estamos de volta com o Giro Total e agora vamos falar sobre um assunto mais sério. Vamos falar sobre redes sociais e a influência que elas têm em nossas vidas. Para falar sobre isso, estamos aqui com o professor e jornalista Eliseu Silva. Tudo bem, Eliseu? Tudo bem. Então, Eliseu, para começar, eu gostaria de saber, assim, as pessoas hoje em dia têm usado muito as redes sociais, né? E para interatividade, para trocar experiências. E nessas experiências elas acabam excedendo, às vezes, no número de amigos. O que você acha, assim, que causa essa busca constante pelo número excessivo de amigos, assim? A gente começa constatando que, na verdade, é impossível alguém ter 2.000 e tantos amigos, né? Ter 3.000, 7.000 amigos, né? É impossível. Pessoas de quem você sequer vai lembrar o nome, né? Ou em que circunstância essa pessoa apareceu na sua rede social. A gente vive um momento de valorização do hiper, né? Tudo que é excessivo, tudo que é grande, tudo que é de alto impacto, neste momento é valorizado. E isso é interessante porque ele ganha mais relevância do que os laços mais estreitos, né? Então é mais interessante você ter um monte de pessoas, né, no seu grupo, na sua lista de seguidores, de amigos, seja qual for o nome dela, do que efetivamente um encontro, né, uma proximidade, né, uma interação entre pessoas propriamente. Do ponto de vista de relações humanas, isso representa, sem dúvida, um esgarçamento, um enfraquecimento dessas relações. E o quão benéfico ou maléfico o uso da rede social pode causar para essas pessoas? Eu acho que tem benefícios, sem dúvida. Nada é 100% ruim, nada é 100% bom, evidentemente. As redes sociais permitem, por exemplo, construir a famosa network, né? Você estabelece contatos que podem resultar em ganhos profissionais, né? Em negócios. Outra vantagem bastante interessante das redes sociais a construção de a chamada uma inteligência coletiva, né? Então, se eu estou a um grupo muito limitado de pessoas, o pensamento tende a ser também um pensamento restrito àquelas pessoas. E quando o indivíduo está exposto, né, ou interage no contexto de um grupo muito maior, as ideias, né, elas tendem a ter mais variedade, porque tem mais pessoas, né, participando. Então, esses seriam lados bastante positivos, por sinal, né? Principalmente retomando a ideia da network, dos contatos que você estabelece, e a construção de uma inteligência coletiva. Agora, do ponto de vista né, como você perguntou, de aspectos negativos disso, eu poderia citar justamente esses esgarçamentos das relações individuais, das relações interpessoais, né? Acaba que o paradigma fica sendo essa relação, como vou dizer, essa relação que é à distância, uma relação mediada pela tecnologia, uma relação que é construída apenas a partir de uma aparência, de uma visibilidade, né? E não de de um efetivo encontro, né, entre pessoas. Atualmente, né, Eliseu,
esse espaço, as redes sociais, tem sido muito utilizado como ferramenta de expressão mesmo. Só que, às vezes, muita gente utiliza disso sem nenhum embasamento, sem nenhuma propriedade sobre o assunto. Até que ponto você acha que a gente deve considerar o que a gente vê na internet como opinião? É sempre opinião, sem dúvida. Né? É sempre opinião, sem dúvida. Existem boas opiniões e existem opiniões não tão boas. Acredito que pela impessoalidade dessas relações, as pessoas se sentem também descomprometidas com o resultado daquilo que dizem. Né? Afinal de contas, o indivíduo ou ele está no ambiente privado da sua casa, diante de um computador, ou com um aparelhinho na mão, né? De qualquer forma, numa atividade privada, né? E então ele se expressa ali sem considerar que quem vai ler aquilo também são pessoas. Né? Então, é justamente esse esgarçamento das relações, da interação pessoal. Né? Essa mediação da tecnologia ela é tão presente que a gente perde a dimensão do outro. Né? E isso vai resultar em afirmações, em expressões que se tornam extremamente ofensivas ao outro, muitas vezes. Né? E esse é um lado ruim. Mas decorre justamente, né, insisto, nesse esgarçamento das relações. O uso é muito alto das redes sociais e você acha que isso influencia na pessoa não conseguir distinguir o que é realidade e o que é virtual? Sim. E não é um fenômeno que surge agora com rede social, não. É um fenômeno que vem, por exemplo, da televisão. Na medida que a televisão entrega a imagem e voz e áudio e imagem, né, algumas pessoas tendem a confundir aquilo, né, ou a imagem que chega na tela do aparelho como sendo uma expressão real da realidade, uma expressão, né, irretocável da realidade. E daí o poder de convencimento da televisão, né, e tudo mais. Isso vai se aprofundar em tempos de internet e redes sociais, na medida em que ela proporciona quase que uma comunicação total com imagem em movimento, com imagem estática, com áudio, com texto, e o tempo todo estimulando o indivíduo. Sim, pode conduzir a um descolamento, né, da realidade. Principalmente, Amanda, porque nesse contexto de redes sociais, nós acabamos mergulhados em bolhas. Né, em bolhas. O que são essas bolhas? Embora eu posso ter lá 4.000 pessoas, né, seguidores num determinado aplicativo ou plataforma de rede social, os algoritmos desse aplicativo, ele tende a reunir pessoas que pensam de forma muito parecida, muito semelhante. E se então eu compartilho esse pensamento, ele encontra eco em pessoas que pensam de forma igual a mim, constrói-se uma noção de que o mundo é daquela forma, né? Quando, na verdade, aquilo é a expressão apenas do interior daquela bolha. Né? Isso, evidentemente, vai conduzir a um descolamento do indivíduo em relação a uma realidade mais ampla. Uhum. E um dos assuntos mais comentados hoje em dia é sobre a fake news. E o que você pode comentar? Porque com as redes sociais isso aumenta bastante na parte de compartilhamento. Sim. Justamente. E as fake news vão encontrar como ambiente muito propício esse ambiente de redes sociais e das bolhas. Né? Mas eu quero pontuar uma questão em relação à fake news. Fake news não é uma comunicação espontânea. Fake news são fabricadas. Né? Existem escritórios que se dedicam a isso, ganham muito dinheiro, né, e com interesses muito específicos. Né? Eles recebem encomendas, né, para atacar determinadas tendências, para implantar, trazer novas tendências. Elas, então, vão circular no interior das bolhas. Né? Quanto mais amplas forem as bolhas, melhor para a circulação das fake news, mais pessoas são impactadas. E aí ocorre aquele fenômeno, né? Você está no interior da bolha, circula uma mensagem, né, não verdadeira, mas essa mensagem encontra eco, né, nessa ecologia, né, nesse grupo, né, que pertence a essa bolha, esse negócio vira verdade.
né? Por mais absurdo que seja a afirmação, por mais absurda que seja a afirmação, como você está no interior da bolha, descolado de uma realidade mais ampla, né? Então isso vai ser tomado como verdade. Mas insisto, não é comunicação espontânea, né? Fake news é direcionada, intencional, né? E feito com muita habilidade sempre. Você acha, Eliseu, que o uso excessivo assim, das redes sociais, da tecnologia, ela afeta no diálogo interpessoal? Assim? Olha, Luiz, é difícil definir o que seria um uso excessivo, né? Cada pessoa tem vive uma realidade, tem habilidades diferentes, tem limites diferentes. Se o uso de internet, redes sociais, assim como de qualquer outra tecnologia, games, enfim, qualquer tecnologia, ou outras coisas não consideradas tecnologia, certos hábitos, né, que afastam a pessoa do convívio social, se torna prejudicial, sem dúvida. Não que todo mundo tem que estar o tempo todo envolvido, né, em interação social. Sim, há momentos que as pessoas preferem estar sós, e é necessário que esteja só durante algum tempo para reflexão, para autoconhecimento e tal. É necessário. Mas eu digo, aquele isolamento já é meio patológico, né? De que o indivíduo já não se sente bem no contato com outras pessoas e tal. Então, a internet, os games, qualquer outra atividade que afasta a pessoa ou que em algum momento prejudique, né, a capacidade da pessoa para estar em sociedade, deve ser né, identificado esse momento, né, e a pessoa deve procurar uma ajuda, porque, de fato, isso se torna prejudicial. Então é isso, Eliseu. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, né, sobre um tema tão atual que está tão presente em nossas vidas. E é isso, gente. A segunda edição do Giro Total fica por aqui. Foi incrível compartilhar essa experiência com você. E fiquem ligados para a próxima edição, que será repleta de muita informação e de papos super descontraídos. Até já!